Fala galera do Mundo na Bola, na live de hoje nós comentamos sobre o problema que acontece agora com a questão do estádio, que é o impasse entre Flamengo e Prefeitura, essencialmente. Esse impasse refere-se à Naturgy. O Flamengo tem que, para viabilizar o seu projeto, tem que acertar a saída da Naturgy do terreno. Até onde nós sabemos, nós verificamos, a Naturgy não se opõe à saída do terreno, muito pelo contrário, está disposta a fazê-lo, mas há a questão do custo. O custo da retirada daquela tubulação e do remanejamento daquela estrutura de distribuição de gás. Em diversas oportunidades, o prefeito Eduardo Paes sugeriu que a prefeitura o faria, inclusive nas suas redes sociais, enfim, noticiou muitas vezes defendendo o Flamengo, falando a respeito disso. Numa dessas oportunidades, o prefeito deu uma declaração dizendo que a prefeitura seria responsável para, na sequência, quando questionada, a prefeitura dizer que não, que caberá ao Flamengo o custo da retirada daquela tubulação. Bom, no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos comentar a respeito do problema, mas nós vamos trazer as soluções, porque há solução. E a gente está gravando esse vídeo por duas razões. Primeiro, porque alguns amigos nossos entraram em contato com a gente e nos deram algumas informações para nos ajudar. E aí eu agradeço o Leonardo, Leonardo Norato, que sempre dá essa força pra gente, e o Alexandre Zácaro. Além disso, o Juarez Filgueiras também entrou em contato com a gente e me permitiu ter uma discussão jurídica a respeito dessa situação. Bom, esse é um problema que nós sabíamos que aconteceria. Para o Flamengo atender às exigências da prefeitura para começar as obras em 18 meses, o Flamengo tem que acertar a saída da Naturgy. A Naturgy não pode estar no terreno, senão não dá para começar a obra. Ponto. Isso é um ponto pacífico, um ponto indiscutível. Esse é o primeiro ponto que parece um problema, mas na verdade é uma solução. Eu vou explicar por quê. Porque é impossível o Flamengo atender a essa determinação com a Naturgy no terreno. Ou seja, este ponto do edital vai ser um problema jurídico, vai permitir ao Flamengo conseguir mais prazos juridicamente, se for necessário. Porque é impossível o Flamengo cumprir o prazo de 18 meses para começar a obra, como diz o contrato do edital, tendo a Naturgy no terreno. Não dá, fala, prefeito, não dá para fazer. Tem que tirar a Naturgy. Esse é o primeiro ponto. Então isso está a favor do Flamengo. Mas tem um outro ponto que talvez seja mais interessante e que precisa ser avaliado com mais calma. E esse ponto refere-se a um próprio documento lá da Caixa Econômica Federal. Vamos relembrar. Em junho do ano passado, saiu o edital da desapropriação, que determinava um custo de aproximadamente 130 milhões de reais para o terreno. Esse custo veio através de uma avaliação pericial, que é um documento público, nós tivemos acesso, todo mundo tem acesso. O Flamengo ganhou a licitação, ganhou o edital, o leilão, pagou os 135 milhões, mas não recebeu a posse, o juiz não deu a posse. Fez-se uma nova perícia, foi contratada uma nova perícia, essa perícia foi contratada pela Justiça, fez essa nova perícia, deu uma diferença de 8 milhões de reais, o Flamengo pagou esses 8 milhões de reais, e mesmo assim não teve a posse. O juiz, ao invés de dar a posse ao Flamengo, mandou o caso para a Justiça Federal e acabou caindo na AGU, Advocacia Geral da União. E fez-se ali um acordo, Caixa Econômica Federal, Prefeitura e Flamengo, elevando o preço do terreno para algo em torno de 180 milhões de reais, 179 milhões de reais. E o Flamengo pagou, essa diferença será paga parcelada, o Flamengo já pagou as parcelas referentes a esse período. Mas aí tem um outro grande problema que muito pouca gente falou, que é o seguinte. Se nós olharmos este documento, o documento que está na tela, são dois documentos na verdade. Este documento aqui de cima, desse lado aqui, esse documento aqui é o próprio edital de licitação que fala que a responsabilidade da retirada dos canos da tubulação é do Flamengo. Isso aqui a gente sabe. E este documento aqui é um documento escrito pela Caixa Econômica Federal, essas três partes aqui, escrita pela Caixa Econômica Federal,
Lembrando que o Flamengo pagou pelo terreno 180 milhões de reais. Esse documento diz o seguinte: além disso, foram feitos fotos desconsiderando os laboratórios do Inmetro e IPEM que funcionam no local e a estação de tratamento que fornece gás natural para 70% do município do Rio de Janeiro. Pontua-se que, segundo a informação do representante da Naturgy no dia da citada vistoria deflagrada autonomamente pelo perito, a desmobilização dessa estrutura, que é essencial para a população do Rio de Janeiro, demandaria pelo menos 24 meses de obra e um custo de aproximadamente 250 milhões de reais. Opa! Então vamos parar para pensar. Como é que o Flamengo pagou 170 milhões de reais num terreno que tem que ser feita uma obra de 250 milhões de reais pelo futuro comprador? Como é que pode? Na perícia, se na perícia que determinou o preço do terreno houvesse um comentário, o valor do terreno é 130 milhões de reais, mais este valor, então, ou seja, o valor de aproximadamente 380 milhões de reais é o custo desse terreno. Não é isso. O terreno vale 130 milhões de reais, ponto final. O Flamengo pagou praticamente 40 milhões de reais a mais do valor de mercado no terreno, sem saber que ainda tinha esse pênalti de 250 milhões de reais no terreno. Na verdade, esse documento que a Caixa Econômica Federal apresentou é um problema, é um erro jurídico, porque está provando ali que o terreno vale muito menos do que o Flamengo pagou. O terreno, essencialmente, não tinha valor comercial por conta da questão da Naturgy. Então, as armas do Flamengo são essas, mas tem mais uma que é importante a gente discutir, e talvez seja a mais interessante de todas. Nós fomos atrás, fomos ajudados, claro, e fomos atrás do contrato da concessionária da Naturgy com o Estado do Rio de Janeiro. E tem lá, né, na cláusula 4ª, inciso 3º, eu vou colocar na tela aqui para vocês. Não é isso aqui, desculpem. Vou colocar aqui na tela para vocês o documento que fala do que essa cláusula. E é uma outra arma que o Flamengo vai ter para negociar e conseguir uma situação melhor e conseguir resolver esse problema da Naturgy. Vou colocar aqui na tela um pouco maior, vai ficar mais fácil para ver. Tá aqui, agora sim. A concessionária, ou seja, a Naturgy, poderá suspender ou interromper o serviço por qualquer uma das razões para atender à exigência de autoridades públicas. No contrato de concessão da Naturgy, está aí uma saída para esse problema. Que, olha só, vocês vão ter que interromper mesmo por um período, porque as autoridades públicas estão pedindo para resolver o problema do Porto Maravilha. Então vamos juntar as peças. O que o Flamengo precisa? O Flamengo precisa que a Naturgy saia. A Naturgy não se opõe a sair. Tem a questão do custo. O prefeito prometeu, em várias oportunidades, que esse custo seria da própria prefeitura. Ele disse isso, o custo vai ser da própria prefeitura. Mas a prefeitura não pode fazer isso, porque no contrato de concessão diz que o Flamengo será responsável. Como juntar essas peças? Primeiro, o contrato da concessão do serviço de gás no estado do Rio de Janeiro tem uma cláusula que permite que haja algum interrompimento, ou seja, tem essa possibilidade desse remanejamento porque está previsto no contrato. Segundo, o Flamengo pagou muito mais do que valia o terreno. A Caixa Econômica Federal informou que isso custaria até 250 milhões de reais, ou seja, o terreno teria um valor muito menor do que vale, na verdade. O Flamengo não sabia disso. E o Flamengo não pode atender ao edital de licitação porque não depende dele. A Naturgy tem que sair do terreno. E a Naturgy pode falar, não vou sair do terreno. E o Flamengo não pode cumprir o edital. E o Flamengo pode ir na justiça
e acionar a prefeitura e falar, olha, eu não posso cumprir essa cláusula porque a Naturgy está no terreno. Como resolver esta parada? Bom, primeiro, o Flamengo vai ter que conseguir mais prazo com a prefeitura, que é um problema. Que é um problema desse negócio, é a falta de prazo. Então o Flamengo tem um argumento sólido baseado na impossibilidade de atender a demanda da prefeitura em tempo por conta da Naturgy. Segundo, o valor que a Caixa Econômica disse que estava ali era muito maior, ou seja, o Flamengo já pagou mais, o Flamengo pode até pedir uma indenização. Ó, a Caixa está falando que custa 250 milhões de reais, eu não sabia. Não tinha como saber. Não tinha como saber esse custo. A maneira encontrada vai ser, uma das maneiras, o Flamengo pagar pela retirada e a prefeitura conceder alguns benefícios fiscais para o Flamengo. Não só o que já foi prometido lá das CEPACs, do direito do potencial construtivo da Gávea, é que ele já está na conta. Ou melhor, nem sabemos ainda se vai entrar ou não. É algum incentivo fiscal a não pagar IPTU durante não sei quantos anos. Por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então o Flamengo tem todos os argumentos para sentar com a prefeitura, conseguir mais prazo e conseguir, de alguma maneira que não seja a prefeitura de fato dando o dinheiro para tirar a tubulação, alguma maneira, algum benefício fiscal que permita ao Flamengo ser ressarcido desse valor. E, sobretudo, mais importante de tudo, o Flamengo tem todos os argumentos para conseguir um pouco mais de prazo, para conseguir capital, para construir o seu estádio. Como nós já havíamos dito aqui no canal, um atraso no início das obras pode ser muito benéfico às economias do Flamengo e pode não impactar o esporte, que é a coisa mais importante. Então, galera, para a gente terminar esse vídeo, nós vamos dizer aqui muito claramente, este não é um problema insolúvel, esse não é um problema que foi criado nessa gestão, parte desse problema não foi nem criado pela gestão passada, então, um pouco por falta da medição, da avaliação de risco, mas alguns deles nem isso foi. Então, esse é um problema que dá para ser resolvido. E não será o último. Um projeto desse tamanho, dessa complexidade, dessa magnitude, um projeto desse tamanho terá muitos outros problemas, alguns dos quais nós já previmos. Por exemplo, imagino que o viário, a negociação com a Sete Rios seja um problema também. Esse nós já previmos, mas haverá problemas que nós não conseguimos prever. São aqueles que acontecem de maneira totalmente inesperada. O Flamengo agora entrou numa fase, com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas, para tentar identificar o maior número de problemas, que nós chamamos tecnicamente de riscos, para esse projeto. Esse é um problema, esse dá para resolver, e esse problema, se o Flamengo mexer as peças de maneira correta, tendo um bom negociador, sendo um conciliador nesse tabuleiro, o Flamengo pode tirar proveito dessa situação e conseguir um pouco mais de prazo. O Flamengo tem todos os argumentos legítimos para isso e, contando com a promessa feita pelo prefeito, conseguir de alguma maneira algum benefício fiscal para custear a retirada da tubulação, cujo custo muito provavelmente ficará mesmo com o Flamengo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Muito importante, a gente está nessa batalha para a gente chegar em 100 mil ainda esse ano e a gente conta com a ajuda de vocês. Grande abraço, até a próxima.